É no exato momento em que você solta que tudo começa a chegar. Não quando você força, não quando você corre, não quando você insiste até sangrar. É quando você para e algo em você que estava tentando desesperadamente desaparece. E o que sobra é presença. Mas porque quanto mais você tenta, mais parece que tudo escapa. Você faz as afirmações. Você visualiza com fé. Você repete mantras. Você acende velas, escreve cartas, segue passos. Mas a realidade permanece igual. Ou pior, parece zombar de você. Como se dissesse: você ainda não entendeu. E aí vem a culpa. O medo de estar fazendo algo errado. A comparação com quem manifesta com facilidade. Aquele aperto no peito de quem sabe que nasceu para mais, mas se vê preso no mesmo lugar. E se o problema for exatamente esse esforço? E se o campo que cria tudo não respondesse ao seu grito, mas ao silêncio por trás dele, ao momento em que você para de implorar e começa a confiar? Se algo em você tremeu com essa frase, se essa pausa reverberou no seu corpo como um eco esquecido, inscreva-se, mas não por seguir um canal. Faça isso como um ritual, um pacto silencioso com sua próxima versão. Porque o que você está prestes a ouvir não é sobre conquistar, é sobre sintonizar. Você acredita que nasceu para algo maior, e não é um pensamento passageiro. É algo que vive em você desde sempre, como uma música antiga que insiste em tocar, mesmo quando o mundo está em silêncio. Você sente com todas as células que existe uma vida mais expansiva, mais leve, mais coerente com quem você realmente é. Mas ela não chega, ela não se manifesta, ela parece sempre um passo além. E isso te esgota, porque você tem se dedicado, tem seguido todos os caminhos que prometeram a chave. Você já visualizou o futuro, já repetiu afirmações até a voz falhar, já escreveu intenções na lua cheia, já acendeu velas, já gritou mantras com esperança nos olhos. Você já fez o que disseram, e mesmo assim, o universo parece calado, como se estivesse te ignorando, como se algo em você não fosse suficiente. E isso dói. Dói porque não é sobre preguiça, não é sobre falta de fé, é sobre um coração que cansou de tentar certo e ver tudo dar errado. E o que começa como entusiasmo vira tensão. O que começa como fé vira cobrança. O que começa como busca vira desespero. E você se vê travado, não por fora, mas por dentro. Como se algo estivesse contraindo sua alma. Uma pressão invisível que diz: você ainda não chegou lá. E então você insiste mais, faz mais, força mais, na esperança de que o esforço vá convencer o universo. Mas tudo que cresce é o vazio. Você acorda esperando que hoje seja o dia, mas termina o dia com aquela velha sensação de que algo ainda está faltando. E nesse espaço entre o que você quer e o que realmente sente, nasce o bloqueio. Porque não é o seu desejo que está impedindo, é a frequência por trás dele. O universo não responde à sua intenção declarada. Ele responde à sua vibração mais honesta. Aquela que vibra no silêncio do corpo. Aquela que você não consegue esconder. Você diz que acredita, mas vibra a dúvida. Você diz que confia, mas vibra a urgência. Você diz que já é, mas cada célula do seu corpo ainda implora por aquilo como se faltasse. E é isso que trava tudo. Você se prende no ciclo da expectativa, na prisão do ainda não, na ansiedade disfarçada de fé. E ninguém te contou que a ansiedade também é uma oração. Uma que diz: eu ainda não tenho, eu ainda não sou,
E o campo escuta isso, com perfeição, e devolve exatamente isso. Você foi ensinado a acreditar que o esforço é a ponte para a conquista, que quanto mais você faz, mais merece. Quanto mais força coloca, mais rápido chega. Quanto mais você tenta, mais prova que está comprometido. Mas o campo quântico não opera por esforço. Ele opera por coerência. Não importa o quanto você grita, deseja, visualiza. Importa o que vibra no seu sistema quando você está em silêncio. Importa o que você sente quando ninguém está olhando. Importa o que sua frequência sustenta mesmo quando sua mente diz o contrário. Imagine o universo como um espelho, mas não um espelho qualquer. Um espelho quântico. Ele não reflete o que você quer ver. Ele reflete o que você realmente é vibracionalmente. E ser, nesse contexto, não tem nada a ver com aparência, com palavras, com ações isoladas. Tem a ver com o alinhamento, com a coerência invisível entre o que você pensa, sente e faz. A ciência já sabe disso. Bruce Lipton mostrou que suas crenças moldam a expressão dos seus genes. Joe Dispenza explicou como o campo eletromagnético do seu coração é mais poderoso que o do seu cérebro. E Greg Braden revelou que emoção mais intenção geram coerência. E que a coerência é a linguagem que o universo entende. Não adianta repetir "eu sou abundante" se seu corpo vibra medo, se seu coração está fechado, se sua respiração denuncia ansiedade. O universo não lê palavras, ele lê frequência. Você pode dizer que confia, mas se internamente está em estado de alerta, tentando controlar cada detalhe, a mensagem real é: eu não acredito que posso soltar. E o campo responde, com precisão absoluta, não como punição, mas como correspondência. Você emite medo, recebe mais situações que confirmem esse medo. Você vibra carência, recebe mais ausência. Você finge confiança, mas vibra urgência, recebe mais motivos para esperar. O campo é exato. É como uma balança invisível que pesa suas emoções dominantes e não suas intenções declaradas. É por isso que tantos se frustram, porque estão tentando manifestar com a mente, mas carregam um corpo programado na falta. Estão declarando amor, mas vibrando proteção. Estão afirmando fé, mas respirando dúvida. E o universo, em sua perfeição, só pode devolver o que é coerente com o que você vibra agora. Agora, esse momento, esse estado, manifestar não é sobre o futuro. É sobre sintonizar uma frequência no presente que já contenha o que você deseja, como uma estação de rádio. Você quer ouvir jazz, mas ainda está sintonizado em metal pesado. Você pode gritar o nome da música, pode querer com força, pode imaginar o som, mas se não mudar a frequência, ela não toca. É físico, é vibracional, é real. E a pergunta que fica é: o que o seu corpo está transmitindo agora, quando você para de tentar? Ela passou anos tentando manifestar um relacionamento. Visualizava todos os dias. Tinha um caderno com detalhes, a altura dele, o jeito do sorriso, os lugares que visitariam juntos. Fazia afirmações, olhando no espelho. Eu sou amada. Eu sou merecedora. Acendia velas nas luas novas. Jogava para o universo todas as versões do seu desejo. Mas nada. A vida seguia vazia de encontros significativos. E quanto mais ela tentava alinhar, mais sozinha se sentia. Como se o universo estivesse calado. Como se dissesse, ainda não. Até que um dia, ela cansou. Mas não foi um cansaço comum. Foi uma exaustão sagrada. Como se o próprio coração dissesse, você não precisa mais buscar, só precisa ser. Ela fechou o caderno. Parou com os rituais. Não em revolta, mas em rendição. Uma entrega sem cobrança, sem plano, sem expectativa. Naquele dia, ela foi comprar pão, descalça, sem maquiagem, sem pensar em vibrar nada, só sendo. E ele estava lá,
na fila da padaria. Olhar calmo, sorriso simples, presença inteira. Não foi mágico, não teve sinos tocando. Teve coerência, porque naquele instante ela estava inteira. Ela não estava tentando atrair, ela já era. A frequência mudou e a realidade respondeu. Outro exemplo, ele buscava sucesso, trabalhava incansavelmente, lia sobre abundância, acordava às 5 da manhã, fazia listas, metas, exercícios de gratidão, mas sempre faltava algo. Faltava leveza, faltava fluidez. Até que um dia ele largou tudo, não como fuga, mas como escolha. Foi viver perto do mar, sem saber exatamente o que faria, apenas confiando no impulso que dizia: agora. Só seja. No segundo mês, recebeu uma ligação. Um antigo contato lembrava do seu trabalho, ofereceu um projeto. Depois, outro e outro, sem pedir, sem planejar, sem esforço. A abundância encontrou ele quando ele parou de persegui-la. Porque o campo não responde à obsessão, responde à inteireza. Essas histórias não são sobre sorte, são sobre sintonia. O universo não exige controle, ele espera coerência. E a coerência só nasce quando a tentativa morre. Mas por que é tão difícil? Simplesmente soltar. Porque algo em você ainda acredita que se não estiver tentando o tempo todo, tudo vai desmoronar. Por que há essa urgência silenciosa? Essa tensão no peito que não permite descanso? Será que você realmente confia? Ou será que aprendeu a chamar de fé o medo bem disfarçado? Porque quando você se vê diante do vazio, sente que precisa preenchê-lo, com ação, com intenção, com movimento. Mas e se o vazio for o espaço exato onde o milagre se forma? E se a pausa for o ponto de criação mais potente? E se soltar for mais difícil do que fazer justamente porque exige o oposto do que ensinaram? Você aprendeu que controlar é estar seguro, que ter planos, metas, datas é sinal de responsabilidade. Mas o universo não se move por planilhas, ele se move por coerência, por confiança encarnada, por silêncio que sabe. Então, o que dentro de você ainda associa o controle à sobrevivência? Talvez uma voz antiga, uma história que diz que se você não correr atrás, será esquecido, que se você não provar seu valor, será deixado de lado, que se você não estiver constantemente criando, será punido com o nada. Mas e se o nada for o campo mais fértil? E se o que você chama de inércia for só o intervalo necessário para o universo te alcançar? Porque enquanto você tenta puxar tudo com as mãos, não sobra espaço para que algo maior te abrace. E essa é a pergunta que ecoa agora. Você está pronto para parar? Mas parar de verdade. Não como tática, não como estratégia, mas como um ato de rendição vibracional. Será que você consegue suportar o silêncio que vem depois do esforço? É nesse silêncio que a resposta se forma. Mas só se você aguentar permanecer lá, sem tentar preencher. A mágica não está no esforço, está na entrega consciente. É contraintuitivo, eu sei, porque tudo que te ensinaram foi o oposto. Lute pelos seus sonhos. Corra atrás do que quer. Não pare até conseguir. Mas o campo não entende correria. O campo entende presença. Presença real. Presença que não cobra, não força, não exige. Você não precisa fazer mais. Precisa ser mais você. Sem máscara. Sem performance espiritual. Sem provar nada. Porque a coerência não nasce da tentativa. Ela nasce do repouso interno. De um corpo que respira confiança, mesmo sem saber o próximo passo. De um coração que se abre, mesmo sem garantias. De uma mente que silencia, mesmo quando quer controle. Você está esperando o universo responder, mas o universo está esperando você alinhar. E alinhamento não é conquista, é rendição. Rendição não é desistir, é parar de resistir. É a pausa onde o milagre encontra espaço para acontecer. Se isso ressoou em algum ponto do seu peito, se algo em você pareceu lembrar de algo esquecido, então respira. É isso. Não precisa entender tudo agora.
Só permita que essa semente se acomode em você. Ela sabe o que fazer. E se esse lembrete encontrou você hoje, não foi por acaso. Inscreva-se, não por impulso, mas como um lembrete silencioso. Você está voltando para casa. Você diz que quer ouvir jazz, mas ainda está sintonizado em tempestade. E pode imaginar as notas suaves, sentir a melodia nos ossos, desejar com força que aquela harmonia preencha o ar. Mas a estação ainda transmite ruído, porque não basta querer a música certa. É preciso que o corpo inteiro esteja em silêncio o bastante para ouvi-la. O rádio só transmite o que está sintonizado, e sua vida também. Você diz, eu quero paz, mas vive em tensão constante. Você afirma, eu sou abundante, mas seu corpo ainda contrai ao olhar o extrato bancário. Você repete, eu já tenho, mas sua respiração entrega o medo da perda. E o universo? Ele não responde ao que você quer, responde ao que você realmente vibra. Porque querer sem coerência é como gritar em outra língua. O campo não entende. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta o que é agora. E ser é mais profundo do que parece. Ser é o que seu corpo sustenta no silêncio. É o que sua presença comunica antes de qualquer palavra. É a energia que você deixa nos lugares quando vai embora. É o campo que se forma à sua volta antes mesmo de você falar. Você pode até acreditar que está fazendo tudo certo, mas se a vibração por trás da ação é medo, o que você cria é bloqueio. Você quer ser visto, mas se esconde emocionalmente. Quer ser amado, mas não se permite vulnerável. Quer receber, mas vive em defesa. E aí está o ponto. Você diz que quer, mas o que vibra é negação. Você diz que está pronto, mas ainda teme o que virá. Você diz que confia, mas só relaxa quando tem controle. Você diz que se entregou, mas fica vigiando se o universo já respondeu. E isso não é julgamento. É só um convite, um lembrete de que manifestar não é fazer mais. É voltar para si. É alinhar o que pensa com o que sente. É fazer as pazes com o agora. Porque só quando o agora for suficiente, o futuro poderá se revelar. E só quando você vibrar, já é, o universo responderá. Sim, é. Coloque a mão no peito. Agora, sem pressa, sem pensar. Só sinta, respire, devagar, mais uma vez, e mais uma. E pergunte, em qual frequência eu estou vibrando neste exato momento? Não o que eu quero, não o que eu penso, mas o que vibra de verdade por baixo de tudo. O que está pulsando agora é confiança ou urgência? É presença ou espera? É rendição ou ainda controle disfarçado? Esse é o ponto de virada, o lugar onde a mente cede espaço ao corpo, onde a palavra cede espaço à vibração. Você não precisa entender tudo, só precisa sentir. Sentir sem filtrar, sentir sem escapar, porque é no corpo que a verdade mora, e é no agora que ela se revela. Tudo o que você busca já está disponível, mas não está no esforço, está na sintonia, e sintonia não se força, se permite. Agora, respire mais uma vez, sinta o ar entrando, como se trouxesse a sua próxima versão. Sinta o ar saindo, levando com ele o peso de tudo que você tentou controlar, e apenas esteja aqui, inteiro, simples, presente. Não é mais sobre fazer, é sobre encarnar o que já é seu. O universo não exige sua luta, ele espera sua presença. E talvez, nesse exato momento, você já esteja vibrando diferente. Escreva aqui nos comentários uma única palavra, aquela que represente a frequência que você escolhe vibrar. A partir de agora, não precisa explicar, nem justificar. Apenas escreva. Essa palavra é o seu lembrete silencioso, seu pacto com a versão que já existe e que agora começa a emergir. E se esse vídeo te moveu, saiba que ele é só o início. A trilha é o espaço onde você treina sua vibração como quem treina um músculo. Não é sobre teoria,
É sobre experiência. É onde o invisível vira prática. E a prática vira campo. Não pare aqui. Feche os olhos. Respire. Sinta o silêncio depois de tudo. Deixe que o corpo integre o que a mente ainda está processando. E volte sempre que esquecer. Porque lembrar é relembrar quem você já era antes de tentar ser. O que você se torna é o que começa a se manifestar.